Que maravilha! Estamos adentrando já para o meio do ano, isso mesmo, junho, mês 6. Esse mês é aquele mês da qual fazemos uma revisão. Todos nós temos essa mentalidade, né? Tanto na escola, no trabalho, é feita uma revisão do que eu fiz até agora e do que eu tenho para fazer mais para frente. É interessante pensar nisso. Você que não pensou, analise. Não é à toa que esse mês a gente vai entrando em um mês de festas, né? Festas juninas, festas julinas. Por quê? Não é só porque tá lá São João, né? Tá lá São Pedro, São Paulo. Não é só por isso, mas é pelo sentido que eu fiz 6 meses, metade se passou, eu preciso me alegrar com o Senhor e com os santos, né? É interessante que os santos nos ensinam isto, né? E é muito interessante que na roça, as festas juninas, elas são tradição tão grande por causa da colheita. Por causa da colheita. Tanto é que se tem pipoca, se tem amendoim, né? Se tem quentão. Por quê? Porque é colheita. O que Deus me deu até no meio do ano, eu ofereço a Ele. Agora nessas festas cristãs, sim, isso mesmo. Mas vamos lá, falei aqui do meio do ano, mas hoje nós temos aqui uma outra frase da qual nos trilha o caminho que estamos fazendo de semeadura um ano inteiro com Marcos e Elisandra. Esse dia de hoje, nesse início do mês, né, de junho, eu tenho para você a frase: você precisa. Olha só, o que Elisandra vai trazer de contexto agora diante desta frase? Você precisa. Eu sei que eu preciso de Deus. Você sabe que você precisa de Deus. Nós sabemos que somos cristãos e necessitamos do Senhor em nossas vidas. Mas acontece que a vida vai passando, o ano vai trilhando, chego aqui no meio do ano ou no final do ano e acontece que as coisas vão se tornando rotineiras. Esta é a palavra mais certa. Vão se tornando rotineiras e me faz afundar na rotina e esquecer o essencial. Quero contar para você uma história de Paulo. Paulo mesmo, aquele que antes era Saulo. Você já deve conhecer essa história, graças a Deus. Se você conhece, isso é muito bom. Mas eu quero te dar um alerta sobre esta história no dia de hoje. O alerta essa história, conta-se que Paulo, na verdade Saulo na época, né? Saulo, perseguidor dos cristãos, né? Perseguidor dos cristãos, ele insistia na vida dele que ele estava certo com aquilo que ele vivia, com aquilo que ele fazia. Ele era conhecedor da palavra, dos pergaminhos ali, das profecias, ele era conhecedor. E ele não tinha em mente de que Jesus era o Messias que veio, porque não, para ele esperava o Messias, mas para ele tinha que acontecer aquilo que estava escrito ali. E como ele não teve mais essa particularidade com Jesus de conhecimento, para ele qualquer coisa ao contrário, então aquilo que os apóstolos pregavam, anunciavam, para ele, não está dentro ali, eu não vi o Messias, que Messias vocês estão falando? E ele simplesmente perseguia os cristãos por causa disso, porque ele tinha em mente que o certo é a palavra, né? O certo é ali as profecias, e ainda isso não se concretizou. Então tudo que vem, que é fora ali, não é, né? Não faz parte. Então ele queria acabar com tudo que era cristão, que estava se iniciando na época. Como perseguidor, Jesus apareceu para ele, né?
Podemos dizer dessa forma, porque ele ouviu a voz de Jesus. Quando ele, correndo atrás dos cristãos, indo de cidade em cidade, em um momento, ele caiu do cavalo. Literalmente caiu do cavalo. E nisso que ele caiu do cavalo, a visão dele ficou obscura. Ele não enxergou mais. E ele, naquele momento que ele caiu do cavalo e ficou cego, né? Aí ele vai para a casa de um outro ali e Deus pede para uma pessoa ir até ele para poder ajudá-lo e fala, mas Saulo vai matar, eu sou cristão. Não, mas ele vai lá e aí acontece a conversão dele. Naquele momento que ele cai do cavalo, Jesus fala para ele que é onde que ele escuta. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Simplesmente Jesus falando isso para ele sem entender nada do que estava acontecendo, da situação que ele estava se adentrando, ele entrando em desespero porque a situação dele era só ir para perseguir os cristãos e nada mais. Mas aquele mindset que aconteceu na mente dele, aquela mudança de mentalidade, foi ele dar ouvido àquela voz. Ele dar ouvido àquela voz. E aí, diante disso, ele viu que aquilo que ele pensava que era o certo, na verdade não era o certo, que ele precisava de Jesus. E aí acontece a cura dele voltar a enxergar e compreender tudo aquilo que os apóstolos falavam. E ali ele começou a formigar dentro dele o desejo de ser não mais perseguidor, mas sim seguidor de Jesus. Olha só, ele, nessa mudança de mentalidade, nessa chave virada na mente dele, ele entendeu o quanto ele precisava de Jesus para a conversão interior da alma dele. Eu estou trazendo essa história para você, para que você entenda que também nós precisamos, é caso de necessidade em nossas vidas. Você pode ser que seja católico, que seja cristão, que seja já próximo a Jesus, que seja uma pessoa presente a Deus constantemente, ali na igreja, na sua comunidade, na sua paróquia. Mas qual chave você precisa virar na sua mente? Não adianta nada, queremos fazer um caminho de semeadura durante um ano inteiro. Não adianta nada ouvir esses vídeos, não adianta nada entrar, a conhecer, querer saber, querer ter uma mentoria Convivência na Terra, uma mentoria Destravando Habilidades, se eu não conheço qual chave eu preciso virar dentro da minha mente, ou até dentro do meu coração. Eu preciso saber qual chave eu preciso virar. Qual é o cadeado que ainda consta travado? Para Paulo, o cadeado que ainda constava travado era achar que ele podia tudo do jeito dele, da maneira dele e da soberania dele, de nariz empinado. E Jesus disse para ele claramente: por que me persegues? E aí veio a transformação na mente dele. E agora eu digo para você, deseja, anseia por cair do cavalo. Literalmente, nessa fala, nesse jeito simples, até meio engraçado de ser. Mas queira isto, peça isso a Deus. Se você não conhece qual é a chave que precisa virar na sua mente, no seu coração, peça a Deus que Ele te tire, simplesmente te corte as pernas e te faça cair do cavalo, para que você possa compreender a ação de Deus em nossas vidas.
em sua vida e na minha vida, eu preciso fazer isto. Nós estamos aí no meio do ano e esse mês eu peço para você, compreenda qual é o passo que você precisa cair do cavalo. Já vai fazendo aí as suas anotações, a sua organização, a sua preparação, a sua playlist, a sua forma que você achar melhor, mas da qual você não somente escreva, mas faça acontecer. E como eu sempre digo em todos os vídeos, cada vez mais, vai estar fazendo sentido para você? Eu acredito que sim, escreva aqui nos comentários. E não esqueça, entre aqui na descrição e conheça mais sobre a mentoria Destravando Habilidades e também Vivência na Terra. Todos esses vídeos de semeadura durante um ano inteiro com Marcos e Elisandra está junto às mentorias. Entre em contato comigo, com meu esposo, você verá o quanto Deus vai frutificar na sua vida. Eu não estou falando de abundância de riqueza, de dinheiro, não, eu estou falando de vida interior, de conversão, de aprendizado daquilo que Deus está fazendo em nós. Olha aqui na descrição, entre em contato e não esqueça de também compartilhar este vídeo para quem realmente necessita, assim como você e como eu. Até o próximo mês.